Olá, seja bem-vindo a mais um podcast da Neuróbicos. Eu sou Liana Pinto Tubelo e hoje vamos falar sobre mãos neuróbicas. Sim, a língua brasileira de sinais em nossas vidas. O quanto é importante que nós falemos de outras linguagens, outras línguas. E no Brasil, Libras é a nossa segunda língua nacional. Então, a linguagem, na perspectiva da neuroanatomia funcional, compreende uma função complexa, constituída por um conjunto de processos que permite a comunicação. Então, o que eu quero trazer hoje para você nesse podcast é o quanto a gente é beneficiado neurologicamente, né? O quanto o desenvolvimento cerebral é influenciado pelo uso da língua brasileira de sinais. Muitos estudos estão sendo realizados acerca deste assunto e eu quero trazer hoje para você um pouco da visão desse cérebro que interpreta Libras, cérebro de um ouvinte que interpreta Libras para um surdo, mas também do desenvolvimento do quanto a Libras é importante para o surdo, para a criança surda, né? E quanto também seria necessário, praticamente, que a língua brasileira de sinais estivesse sendo ensinada na escola também para crianças ouvintes, né? Porque a inclusão ela só vai acontecer de fato no momento em que nós conseguimos nos comunicar, né? Então, hoje, muitas crianças surdas estão chegando à escola, isso é excelente, e é preciso que os demais consigam se comunicar com a criança surda também, para que realmente ela se sinta incluída. Além do que, o que eu quero trazer para você é o quanto o nosso cérebro ouvinte também se beneficia e quanto isso é ancestral, porque a linguagem, a comunicação gestual, ela é anterior à fala. Então, nós reconhecemos, de certa forma, essa linguagem, essa forma de comunicação que ela é hierárquica, né? Desde que nós nascemos, também aprendemos a compreender gestos, fisionomias faciais, através para podermos entender o que o outro quer nos dizer. Então, a Libras, né, a língua brasileira de sinais, é um direito das pessoas surdas e é a acessibilidade comunicativa que lhes é garantido na Lei 10.098 de 2000, cuja regulamentação foi feita através do Decreto 5.626 de 2005. Essa lei garante ao surdo o direito de ter um intérprete de Libras para mediar todos os contextos comunicativos em instituições públicas e privadas do Brasil. Isso desde 2005, então, inclusive as instituições que empregam pessoas surdas necessitam ter, por lei, um intérprete, né? E as públicas devem estar com intérpretes para poder receber pessoas surdas. Intérprete de Libras é o mediador entre a comunidade surda e ouvinte. Nos últimos anos, a presença do intérprete de língua de sinais tem ganhado espaço nas escolas por causa da política educacional brasileira, né? Que prevê a inclusão do sujeito surdo nas instituições de ensino. Além disso, devido o desconhecimento da maioria da população sobre Libras, torna-se necessário que existam intérpretes nos mais diversos setores da sociedade pública e privada. A interpretação entre a língua oral e de sinais é uma atividade chamada de bilíngue, bicultural,
É também uma atividade desafiadora devido à grande diferença entre as modalidades das línguas, oral auditiva e gestual visual, que exige do intérprete um profundo conhecimento das culturas surdas e ouvintes ao mesmo tempo, para traduzir com o máximo de fidelidade. Durante a interpretação, o cérebro processa a informação que está chegando e racionaliza em duas línguas, não importa se a tradução é do português para Libras ou da Libras para o português. O processo é análogo e ele acontece assim. O intérprete recebe a mensagem na linguagem que a mensagem original está sendo emitida, a linguagem fonte. O cérebro analisa e interpreta a mensagem quanto ao conteúdo e significado nas culturas das línguas envolvidas. Então, o intérprete localiza a mensagem e nível de formalidade apropriados na língua a ser interpretado, público-alvo. Depois, o intérprete produz a mensagem na língua-alvo. O elemento desconhecido é outra questão que os intérpretes têm que lidar em sua rotina diária de trabalho. Durante a conversação informal, eles ficam à vontade, pois o que está sendo comunicado é efetivamente dito em suas próprias palavras, sabendo assim o que vão dizer. Nas estruturas neurais é que se dá a capacidade de armazenar, evocar e combinar símbolos em uma troca inesgotável de expressões, possibilitando a elaboração do pensamento. Para a efetivação da linguagem, participam áreas corticais e subcorticais. Há duas áreas corticais envolvidas. A área frontal, que é a área de Broca, a área da linguagem, né, da fala. A área posterior, que é a área da compreensão, chamada área de Wernicke. A área frontal, que é a área de Broca, é descrita como expressiva, isto é, responsável pelo planejamento e execução da fala e dos movimentos da escrita. A área posterior, que é a área de Wernicke, é descrita como receptiva, como função de análise e identificação dos estímulos linguísticos sensoriais, exemplo, auditivo-visual. Também está envolvida, entre as regiões linguísticas da língua de sinais, uma maior ativação das regiões perissilviânicas, dominantes no hemisfério esquerdo, para o processamento de gestos estruturados linguisticamente, contrastando com uma maior ativação de regiões posteriores e inferior para gestos manuais que não são interpretados linguisticamente. Então, existe aí uma diferença entre o que é feito de gestual da língua brasileira de sinais com outros gestos que nós usamos no nosso cotidiano e que não são configurados como uma parte da linguagem, né, ou da língua. Ou seja, isso nos leva a distinguir regiões que fornecem informações sensoriais essenciais para o sistema da linguagem e que pode ser distinto do próprio processamento de linguagem. Isso você encontra mais detalhado em Corina e Colegas, 2007, e Murray, 2002. Bom, agora eu quero falar um pouco sobre a afasia, né? A incapacidade de falar, seja ela por lesão ou por algum distúrbio. O modelo clássico de organização neural da linguagem baseia-se em estudo com doentes afásicos, com diferentes lesões cerebrais. A afasia é definida como um transtorno cognitivo caracterizado pela deficiência da capacidade de compreender ou expressar a linguagem nas suas formas escrita ou falada. Esta condição é causada por doenças que afetam as áreas de linguagem do hemisfério dominante, que é o esquerdo, né?
Os sinais clínicos são usados para classificar os vários subtipos desta condição. Como categorias gerais, estão incluídas as formas receptiva, expressiva e mista de afasia. Nas afasias as afasias poderão se apresentar em graus de comprometimento variados e se classificam de acordo com a área de lesão e seu desempenho na comunicação. Assim, são chamadas de afasias de expressão ou Broca, afasias de compreensão ou de Wernicke, ou ainda de mistas, pois apresentam características de ambos os tipos de afasia. A execução de tarefas linguísticas requer processos com alto nível de complexidade, ativando diferentes áreas cerebrais para acessar informações sensoriais visuais, auditivas, de atenção e memória, além da motora. A linguagem envolve diferentes capacidades que se interrelacionam e são interdependentes. A ativação dessas áreas irá produzir os elementos necessários para a produção da comunicação, isto é, sons, gestos, palavras, frases, expressões faciais e corporais, direção do olhar que se complementam com a atribuição do sentido dado no contexto dos discursos. Nesse processo, a linguagem se organiza a partir das estruturas das línguas e em seus aspectos fonéticos, fonológicos, semânticos, sintáticos e pragmáticos. Veja que eu estou falando aqui da língua brasileira de sinais. Também nós podemos levar isso para a língua americana, para a europeia, mas pode haver diferença no olhar sobre esses tipos de língua que tem a ver com as línguas estrangeiras, né? Diferentes circuitos neurais participam para a compreensão da linguagem. Em uma frase procedural, isto é, que fale de uma ação, a área ativada via neural é a de Broca. Na relação dos neurônios de Broca com outras áreas, os elementos que poderão combinar com aquele verbo automaticamente são acionados. Mas é necessário a ativação da atenção e da memória, que são ligadas à área de Wernicke, a área da compreensão. Na frase descritiva, descreve um objeto ou uma pessoa, serão ativados os neurônios da área de Wernicke para a identificação do tópico, que geralmente é o sujeito. Então, até agora o que eu falei teve a ver com o intérprete de Libras e também expliquei um pouco sobre o que é afasia. Num oferecimento da Universidade do Brincar, que virão mais adiante as neurodicas, né? Venha aprender conosco em diferentes áreas da educação, da gestão pessoal, financeira, educação, brincadeiras e jogos, dicas de psicanálise, educação física, educação infantil, coaching, neurociência e o Brincar, né? Faça a sua inscrição mensal por apenas R$ 59,90 ou semestral com descontão. Acesse e venha conosco para a Universidade do Brincar, www.universidadedobrincar.com.br, a única universidade da ciência do brincar. Eu vou falar agora um pouquinho sobre o surdo e o desenvolvimento cognitivo. Uma pesquisadora da USP desenvolveu uma pesquisa e defendeu uma dissertação de mestrado sobre o surdo e o desenvolvimento cognitivo através do uso da inserção da língua brasileira de sinais na vida deste surdo, né? Dos surdos que foram pesquisados. Então, de forma tímida, a história de surdos que se dedicam à produção acadêmica
vão se tornando reais no cenário brasileiro. Mas esses efeitos já representam um avanço numa história marcada por várias formas de preconceito, uma delas associando incapacidade cognitiva à surdez. Outra forma já conhecida atrasando a inserção da língua brasileira de sinal, ou a Libras, na vida da pessoa surda devido ao incentivo à oralização. Nos poucos casos em que conquistaram o título de bacharel, mestre ou doutor, esses pesquisadores da academia tiveram a Libras inserida em algum momento de sua vida, superando o velho preconceito que designa aos surdos apenas atividades técnicas no mercado de trabalho. Uma revisão da teoria fundamentada na neurolinguística feita pela linguista Júlia Maria Vieira Nader traz respostas imprescindíveis sobre a importância da aquisição da língua de sinais desde a primeira infância pelos surdos e sobre a relação entre a surdez e o atraso cognitivo. Ela diz: a sociedade considera inevitável que os surdos tenham dificuldade de aprendizagem, que tenham uma comunicação truncada, que tenham um atraso no desenvolvimento e por isso mesmo devam ser acomodados em determinados lugares restritos nos círculos sociais e profissionais. A autora defende a Libras como a língua que pode dar aos surdos todas as possibilidades cognitivas proporcionadas pela linguagem. Na dissertação, ela se apoia em uma abordagem sócio-histórico-cultural que entende que as funções cognitivas não estão localizadas em estreitas e circunscritas áreas do cérebro, mas ocorrem por meio da participação de grupos de estruturas cerebrais operando em conjunto, de forma interdependente, dinâmica e plástica, e produto de evolução sócio-histórica e da experiência cultural dos sujeitos surdos. Apesar de serem funções distintas, a pesquisadora julga importante considerar esses sistemas como interconectados. Ela ainda diz: entendendo o cérebro e a linguagem pela perspectiva da neurolinguística, consideramos as funções mentais superiores, entre elas a linguagem, como construídas ao mesmo tempo em que constituem o sujeito nas relações sócio-históricas, pontuou com base em Luria, Bakhtin e Vygotsky. Esses autores contribuíram para que a dissertação, que leva o título de Aquisição Tardia de uma Língua e seus efeitos sobre o desenvolvimento cognitivo dos surdos, se tornasse uma referência para o estudo sobre a surdez, linguagem e desenvolvimento cognitivo. A experiência com crianças e jovens surdos não oralizados que frequentavam os centros de reabilitação Gabriel Porto da Unicamp, durante o aprimoramento profissional, mostrou que, para a pesquisadora, que de fato a aquisição tardia torna restritas não só as possibilidades comunicativas da criança em alguns círculos sociais, mas também as possibilidades de aprendizagem de conteúdos veiculados pela língua formal, oral e de sinais, fundamentais para o desenvolvimento cognitivo. Para a Júlia, as questões relacionadas à aquisição tardia de uma língua merecem atenção de estudos neurolinguísticos e neuropsicológicos. Na maioria dos casos, o preconceito com a língua de sinais parte da própria família. Na maior parte, as famílias acabam buscando o caminho da oralidade ou da oralização
que é mais lento e difícil para o surdo. Isso é o que ela evidenciou na pesquisa dela. Essa pesquisadora enfatiza que, sem a língua, o surdo não sabe que ele pode dizer mais, restringindo a percepção que ele tem do mundo. Um dos depoimentos registrados por ela diz que depois que o surdo, né, ele falando, depois que aprendi a língua de sinais, percebi que eu podia ter o meu próprio pensamento. Isso durante uma das entrevistas feitas para a sua pesquisa de mestrado. Ele quer dizer que não precisa mais só repetir o que alguém pensa, mas que ele próprio é capaz de expressar seus pensamentos, ideias e criatividade. Dentro da dissertação e através dela, Júlia percebeu um tipo de reflexão e conseguiu entender a gravidade das implicações que norteiam o mundo da pessoa que não tem a sua língua vista, né? O surdo que não abarcou a língua brasileira de sinais, ele fica restrito, ele fica subjulgado. A linguista enfatiza que a história do surdo sempre foi marcada por mitos. No começo, achavam que eles tinham atraso cognitivo por serem surdos, pois as pessoas relacionavam surdez à deficiência mental. Pelo contrário, a língua brasileira de sinais lhe permitiu acesso a todo o ensino fundamental, médio e superior, ao convívio social e ao desenvolvimento cognitivo, isso visto nos entrevistados através dessa pesquisa defendida em dissertação. Quero convidar vocês também a me seguirem pelos meus canais no Instagram, Liana Pintuto Belo, e a se inscrever no meu canal no YouTube Humanidade Lúdica, onde eu também trago vídeos sobre os temas que eu trago nestes podcasts da Neuróbicos. Agora vem as nossas famosas neurodicas de hoje. Hoje, neurodicas para mãos neuróbicas, para também o ouvinte se beneficiar, porque muitas pesquisas provam que o cérebro de intérpretes de Libras são os mais beneficiados porque eles têm um desenvolvimento em volume do corpo caloso que faz a comunicação, né, a região que faz a comunicação entre o hemisfério direito e esquerdo do cérebro. E que as áreas que são as áreas de imagem, também ganham um volume maior e um benefício na memória de longo prazo. Então, eu vou trazer um pouquinho sobre neurodicas que podem nos beneficiar a ganhar melhores desempenhos no nosso cérebro ouvinte, não só e também para o cérebro surdo, né? O que acontece é que o intérprete ele faz uma comunicação maior entre esses dois universos, da língua falada e língua muda, e acaba tendo um melhor desempenho de atenção, de memória, de percepções visuais e também das linguagens, porque já está provado que a língua muda, a língua brasileira de sinais, também aciona essas áreas da língua falada. Neurodica de hoje, número 1. Comece aprendendo sinais para bom dia, boa tarde, boa noite, obrigado, seja bem-vindo. Aprenda os sinais para cores, animais e coloque no seu dia a dia, no seu cotidiano da educação infantil, do fundamental, e se relacione melhor com o universo do surdo. Neurodicas número 2. Aprenda uma pequena música infantil em Libras. Hoje você consegue encontrá-las em vídeos no YouTube com grande facilidade, sendo traduzidas por próprios intérpretes de Libras.
você vai ver que as crianças entram em contato com uma maior facilidade, porque, como eu falei no início, existe uma hierarquia nas linguagens, na forma de nos comunicar, e os gestos, eles são bastante compreendidos pela criança. A criança, ela assimila a língua brasileira de sinais com grande facilidade, mesmo porque é na infância que existe a exuberância sináptica e a absorção do conhecimento com grande voracidade e facilidade pela criança, né? Ela é na infância que a gente pode, inclusive, ensinar outras línguas estrangeiras e eles ganham, inclusive, o sotaque. Então, quanto mais cedo se começa, melhor. Por isso que a criança surda necessita começar a aprender Libras desde o início da educação infantil. Neurodica número 3, jogue imagem em ação. É um jogo muito bacana, eu joguei na minha infância, na minha adolescência, e eu não jogava com desenhos, eu jogava com mímicas, um jogo que dá para brincar através das mímicas e que ativa essas áreas cerebrais que foram tratadas hoje através do estudo de Libras, né? De como age a Libras, como o cérebro se ativa através da língua brasileira de sinais. Neurodica número 4. Como melhorar nossa memória utilizando o mesmo exercício do intérprete de Libras. Quando escutamos uma palavra, é necessário que a mente encontre o significado a que essa palavra corresponde, como se procurasse uma ficha equivalente a um código dentro de um imenso arquivo em frações de segundo. A memória é fundamental para o intérprete de Libras, pois temos tipos diferentes de memória. A memória de curto prazo retém somente 7 palavras, o que não adianta nada para o intérprete de Libras, pois ele precisa de um contexto ou uma onda maior para inferir o significado em seu todo. No entanto, se descartarmos as palavras e substituirmos por imagens, expandimos muito nossa capacidade de assimilação. Por isso eu estou trazendo para nós, que não somos intérpretes de Libras, essa dica, né? Essa neurodica. Então, você deve substituir a palavra por imagem para expandir a capacidade de assimilação. Podemos treinar a mente para reter mais informações se nos desprendermos da palavra e nos detivermos na ideia. E nossa última neurodica de hoje, né? Neurodica 5, aprenda a ouvir o contexto. A compreensão é algo que leva tempo. A primeira palavra pode ter muitos significados e para saber qual o significado aplicado é preciso primeiro ouvir o contexto. Quanto mais informação, mais específico conseguiremos ser. Na interpretação, é fundamental estar sempre um tempo atrasado ao discurso original para que seja possível converter o significado. E assim, após atingirmos a compreensão, passamos ao próximo passo. Então, o que eu quero dizer com isso é que você, falante, nós, falantes e ouvintes, devemos trazer essa experiência do intérprete de Libras para a nossa vida também. Nunca responda a alguém imediatamente. Ouça o que a pessoa está falando, forme a ideia, respire, ouça, dê um tempo, depois você dá seu feedback, depois você responde ao que foi perguntado ou o que foi falado num discurso. Você vai ter uma grande melhoria no seu desempenho discursivo e também na compreensão do que está sendo ouvido. Ok, essas foram as neurodicas de hoje.
Me siga e esteja comigo sempre nas quartas e quintas-feiras, ou seja, novas gravações da Neuróbicos são realizadas sempre quarta e quinta-feira. Estão à disposição durante toda a semana, né? Todos os meses. Estaremos sempre juntos. Até amanhã, então, com mais um Neuróbicos. Beijos lúdicos!